Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô um pouquinho sumido daqui, mas era porque eu tava fazendo umas pesquisas, né? Agora que o canal tá crescendo, eu entendo que eu tenho que ser um pouco mais formal nas coisas que eu vou falar, né? Eu não posso... porque veio da minha cabeça. E agora também que eu tô fazendo faculdade, né? Eu tenho que escrever alguns artigos. Sempre é me recomendado ter uma fonte, né? Então, se eu tenho uma certa ideia, é porque eu tive alguma influência para chegar nesse tipo de pensamento, né? Então, hoje eu vou tratar com vocês um assunto que, querendo ou não, é muito generalizado e eu preferi dar uma pesquisada primeiro para não falar muita merda aqui e não parecer que eu sou louco, né? Então, vamos lá. Então, a espiritualidade, ela sempre se adapta nas nossas crenças, né? E eu não tô falando só de Umbanda. Hoje eu vou falar de uma forma muito generalizada, mas que na minha cabeça faz total sentido, né? Porque eu sempre tive essas questões de querer saber, né? Quem criou Deus, se Deus criou a Terra, quem criou Deus. E se Deus criou a Terra, Deus criou quem? Quem Deus criou, entendeu? Quem criou Deus, então? E aí eu ficava com essas questões, ninguém sabia me responder. E hoje eu acho que eu tenho uma resposta, talvez racional, para poder responder, talvez se você também tiver essa dúvida. Bom, eu tive que pegar meu notebook porque eu fiz o favor de me enviar o e-mail errado, então eu vou ter que ler no notebook mesmo. Mas pelo que a gente entende do que é religião, que é algo que surgiu há muito tempo antes, tempo suficiente pra gente não estar, né, ter nascido, pelo menos nessa vida a gente não tem noção do que seja religião. Nós entendemos que tudo que aconteceu, né, vem a partir ou de alguma coisa que foi escrita, de algum registro que foi feito, ou a partir, no caso de nós da Umbanda, né, que a Umbanda não existe um livro da Umbanda que foi criado há muito tempo. O que a gente sabe é tudo feito de forma oral, então foi passado de forma oral. Então o que a gente sabe é os espíritos que nos ensinam, ou um mais velho que aprendeu com outro mais velho, que vem a partir dessa questão ancestral. Então tudo que a gente sabe veio de alguma ancestralidade, tornando a nossa religião algo ancestral. Então o nosso culto é aos nossos ancestrais. Aqui eu tô falando de Umbanda, mas eu vou voltar de novo pro cristianismo, que fala uma coisa muito bacana. E aí, assim, lá em 1800, um filósofo alemão chamado Feyerabend, não sei se é assim que se pronuncia, eu pesquisei no Google Tradutor e é assim que fala. Enfim, ele vai falar que se a gente perguntar para qualquer ser humano como é Deus, né, na imagem dessa pessoa, ela vai trazer a sua semelhança. Então, a gente pode entender a partir daí, né, não só que, tipo assim, a gente vai entender como Deus seria, tipo, pra gente, né. Então, tipo assim, pra mim, Deus seria um cara preto, enfim, que compartilha das mesmas culturas que eu, de tudo aquilo que eu acho certo e de tudo aquilo que eu acho errado. Então... a gente pode entender que isso vai depender também de muitos espaços da Terra. Então, tipo, cada pessoa vai ter o que é Deus dentro de si, sabe? Então, tipo, vão ter pessoas que vão compartilhar dos mesmos pensamentos, mas isso vai ser de uma questão territorial, né? E claro que isso daqui ele tá falando de uma época que não se tinha internet, então não dava pra saber de existências de outras religiões a não ser a sua territorial. E surgindo a partir dessa questão, eu espero não estar sendo muito formal, gente, até mesmo para todo mundo entender, né? Porque às vezes eu sei que tem pessoas assim que não sabem nem ler, e aí, né, eu não posso falar também palavras muito amplas, nem muito extensas para todo mundo entender. Mas enfim, tem uma questão também que aí parte pelo menos do meu pensamento, né? Que a religião foi algo criado por nós, seres humanos, ou talvez intuída por nós, seres humanos, e a espiritualidade simplesmente só amplia aquilo, tipo, só adapta ao que a gente está acreditando. Então, por exemplo, vamos para Umbanda agora. Quando a gente vai falar de linha espiritual, de incorporação, de guias, né, guias espirituais, a gente tá falando de um acoplamento da espiritualidade a partir daquilo, sabe? Eu não consegui encontrar nada que falasse diretamente sobre isso, mas se a gente for falar de guias espirituais, né, a gente começa a entender sobre as linhas de trabalho, né, que como que começou. Não sei se vocês já assistiram um vídeo no qual eu falo de falange, eu vou até deixar aqui o card, mas, por exemplo, a linha de cigano, antes deles terem, né, ter a linha de cigano e tudo mais, eles tinham que vir como Exu para poder, né, se autoafirmarem enquanto ciganos. Então a gente começa a entender que a partir dessa pré-adaptação, né, da própria espiritualidade, porque a gente não, né, enquanto os primeiros umbandistas não acreditavam que existia uma linha de trabalho de cigano, né, que trabalhava, que tinha
que tinha ido para um outro plano espiritual e que vinha trabalhando, sabe? E aí, tipo assim, quando isso aconteceu, que eu também não vou saber falar pra vocês aonde foi o primeiro lugar, mas pelo que se conta, né, quando teve a primeira linha, pra ter a primeira linha de cigano, né, toda vez que vinha, né, essa força, né, cigana nas linhas de esquerda, as pessoas começavam a enxergar várias caravanas, né, quem tinha clarividência via várias caravanas entrando no terreiro e não sabia o que que era. E aí eles começaram a falar que era porque eles eram ciganos, e como não tinha uma linha de cigano para eles virem trabalhar, não tinha uma gira, a gira dos ciganos, eles vinham na esquerda. Por isso que a linha de cigano, eles vão tanto na direita quanto na esquerda, né? Eles vão onde chamar. Hoje em dia não se tem tanto, né? Aqueles ciganos que gostaram né, de trabalhar na esquerda. Hoje eles têm o nome de Pombogira Cigana e Exu Cigano, mas tem casa que não aceita assim, essa nomenclatura. E eu garanto para vocês, provavelmente eles devem pegar uma outra falange, pedir permissão espiritual para poder adaptar, se for o caso, né? E por aí também, gente, a gente tem vários exemplos dessa adaptação da espiritualidade, né, dentro da própria Umbanda, né? Quando a gente vai falar também dos orixás, né? Eu não sei se vocês assistiram todos os vídeos que eu falei de orixá, mas se vocês forem ver, a maioria deles eram reis e rainhas, né? Na Nigéria, né? Que se situa na África. E assim, eu tenho uma concepção muito grande, né? Até mesmo quando a gente vai falar dos próprios deuses egípcios, né? Porque eu tinha visto, não sei se foi um filme, no qual as pessoas acreditavam tanto nos faraós, né, nos reis e tudo mais, que eles tinham tanta posse, tanto poder, que acreditavam assim mesmo que eles eram deuses, né? Eles viam os próprios faraós como deuses, né? Muitos faraós, às vezes, com o ego deles muito alto, eles se autonomeavam enquanto deuses, né? Pela posse que ele tinha, pelo tamanho de lugares que ele tinha, né? E se a gente for pesquisar o que é Ísis, né? E aí eu fui pesquisar quem era Cleópatra, né? Que é uma das grandes rainhas mais famosas que a gente conhece, assim, nesse território, né? Egípcio e tudo mais. As pessoas tinham o costume de falar que ela era a reencarnação de Ísis, né? E Ísis, eu fui pesquisar, ela era a mãe de todos, né? Ela tinha também essa relação com faraós. E entra nessa questão também, né, de ancestralidade que eu falei, que fala também da questão dos orixás. Então, acho que, tipo assim, se, né, as pessoas começam a botar tanta fé naquilo, acreditar tanto naquilo, né, que o meu rei, o meu faraó morreu e ele continua me protegendo, me guardando, eu não vejo por que a espiritualidade não adaptar nisso, né, se ela vê que é uma forma dela conseguir entrar, né, na nossa forma de crença, né, porque aqui é uma forma e lá, gente, né, no campo espiritual é totalmente diferente. Por exemplo, também, se a gente for falar da linha de preto velho, que é a linha das almas, né? Nem todo preto velho é preto, né? Já viveu, né, na vida da escravidão, foi de fato uma pessoa escravizada, né? Se a gente for ver, alguns pretos velhos, né, são pais e mães velhos. Então, pajé, né? Aqueles pajé mais velho, né? Que provavelmente deve ter vivido lá na invasão do Brasil, 1500, não só no Brasil, né? Porque tem muitos indígenas que vêm de outros lugares. Pais e mães velhos também orientais, né? Que tem uma outra concepção e que muitas das vezes eles têm que adaptar esse nome de preto velho, na linha de preto velho, primeiro a respeito, né? É uma linha que já tá na Umbanda. E é uma coisa que a gente não vai adaptar. Então a gente não vai falar assim, ah não, então hoje a gente vai trabalhar com os pajés, vai vir hoje os pajés. Então tem muito preto velho que provavelmente deve ser um pajé, ou deve ser um pai ou uma mãe velha, né? Que pode ser sim branco, mas que ele vai ter que vir nessa linha, né? Enquanto um preto velho, porque a gente não vai ter essa concepção, essa mente aberta de poder receber eles, né? De entender, porque a gente vai achar que é Egum, enfim. Um outro exemplo que eu vou dar pra vocês, que é sobre os malandros, né? Quem aí é da Jurema Sagrada sabe muito bem do que eu tô falando. Uma vez eu fui na Jurema, uma das primeiras vezes que eu fui, tinha um Zé Pilintra lá, ele falando assim que, lá na Umbanda eles me chamam de Zé Pilintra, mas aqui meu nome era um outro nome, tipo o nome da Jurema, que ele era um mestre. E eu fico pensando assim, quantos malandros, às vezes, eles têm que ir, né? Às vezes eles querem trabalhar com os filhos deles, né, e tudo mais, também evoluir espiritualmente. Eles estão trabalhando ali na Umbanda, né, como malandros,
Porque a Umbanda não... Tem muita Umbanda que não aceita, né, a Jurema Sagrada, não aceita a linha da Jurema Sagrada, né, enfim, por várias questões. Mas assim, pra eles, eu acho que assim, eles super entendem essa questão, né. Também tem a questão dos entidades, que eu já ouvi falar que, tipo assim, que eles vão também, né, em outros espaços. Então, às vezes na igreja, né, quando faz aquela desobsessão, né, porque na igreja evangélica também tem isso, né, de desobsessão. Muitos pretos velhos já vi eles falando que vão ajudar, né, porque preto velho também não é só isso, né, gente. Preto velho, além de cura, eles fazem muita coisa. Eles também trazem prosperidade, faz desobsessão. Eles são uma das linhas mais fortes que tem na Umbanda, entendeu? Eles fazem, tipo assim, quase tudo praticamente. Acho que a única coisa que eles não fazem é o, tipo assim, é sobre o que Ierê faz, né, Exu Mirim faz, mas eles fazem muita coisa, viu? E aí, assim, teve uma outra questão também que eu achei sobre Aristóteles, que eu achei muito legal, até porque ele já tinha falado isso há muito tempo. Lá em 384 a.C., ele fala assim que a causa de todo o movimento do universo, ou seja, Deus e o homem, estão num plano vertical, de cima para baixo. Então aqui pra mim ele tava falando muito dessa questão de planos espirituais, sabe? Que existem os planos, né? Os planos umbralísticos, né, que são 7, se eu não me engano, e os planos mais evoluídos, que também são 7. A gente está no meio pelo que se fala no espiritismo, no kardecismo, né? E um outro negócio também que eu vou falar, que a espiritualidade também se adapta, né? Os Exus, quando eles vão fazer resgate, né, no umbral e tudo mais, eles não se mostram, né, com a luz espiritual que eles têm. Eles se adaptam àquela crença, então eles utilizam de capas, formas de camuflagem para estar ali naquele espaço, da qual eles não vão ser atacados, né? Porque rola muito dessa questão de ataque, né? Se, por exemplo, por isso que Preto Velho não vai geralmente nas linhas do umbral sozinhos, porque se eles chegarem com aquela luz, todas que eles têm, né, evoluída, eles vão ser atacados. Então os Exus que vão fazer isso, porque além de estar mais próximo dessa energia, né, eles conseguem se camuflar para poder fazer um resgate. Então esse é um grande exemplo, na verdade, que eu tenho para dar também sobre essa adaptação. Então, pra gente ver como a espiritualidade se adapta, né, em todos os planos, na verdade, de crença, né? Então, acho que, não sei se tá fazendo tanto sentido para vocês, mas para mim, na minha cabeça, tá fazendo total sentido. E a gente pode ver também, gente, que a partir dessas crenças vão surgindo várias renovações, né? Então, por exemplo, no kardecismo, muitas das vezes as pessoas incorporavam, né, espíritos que se declaravam enquanto pessoas escravizadas, ou pessoas que eram índios, né, indígenas. E aí eles mandavam, né, pediam para que fosse desfeita a incorporação, porque eles não aceitavam esse tipo de espírito, né? E aí o espírito tinha que dar um outro nome, como, né, falar de uma forma muito mais formal, uma forma mais séria, né? Não podia ter os trejeitos que eram trazidos. E foi assim que surgiu a Umbanda, né? Porque eles falam que, eu já ouvi uma entidade falar também, que a Umbanda só surgiu porque esses espíritos não podiam, né, tá ali trabalhando no kardecismo. E o kardecismo também é uma religião muito capacitista, então não é qualquer pessoa que podia, por exemplo, na época que surgiu a Umbanda, por exemplo, né? Não era qualquer pessoa que podia estar lendo um livro de francês, que conseguia ler, né? Principalmente numa época que tinha um analfabetismo, uma taxa de analfabetismo muito grande. Então, assim, são coisas muito extensas, né? Que acabam surgindo outras. Então, quer dizer que tudo isso que eu falei pode ser que surjam novas linhas de trabalho? Gente, eu não sei. De fato, para vocês, eu não sei. Eu já vi muita gente falando sobre isso, né? Sobre a linha de palhaço, linha de sereia. Eu acho que existem questões e questões. Não vejo nem o porquê ter uma linha, né, com palhaço, tipo, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas pode ser sim que daqui a um tempo, daqui, sei lá, 50, daqui 30 anos ou até 10, pode ser sim que surjam novas reflexões a partir do que pode ser Umbanda, do que vem a ser Umbanda. Pode ser sim que talvez as entidades parem de usar algumas formas de trabalho. A gente não sabe, a gente não sabe para onde esse caminho vai levar a gente. Mas eu vim trazer pra vocês que é isso, né? Às vezes a gente tem uma forma de pensar e a gente não sabe como a gente chega nisso. E eu acho, tipo, muito bonito esse trabalho que a espiritualidade faz, sabe? Como que ela consegue chegar na gente, respeitando sempre como a gente desrespeita, sabe?
tudo isso, assim, relacionado a essa questão, né, linha de palhaço. Provavelmente deve ter mesmo uma entidade que já foi um palhaço em alguma vida, não sei falar pra vocês, provavelmente deve ter, mas em outras vidas deve que ela já foi alguma característica que pudesse adentrar ali em alguma linha, então não sei. Sei lá, deve que, né, uma forma de evolução daquela pessoa, numa outra vida ela foi, sei lá, um médico, e aí, né, ela vem numa linha médica, numa linha de cura, não sabemos, né? O que eu posso falar pra vocês é que existem arquétipos de cada incorporação que é feita, né? Então existem coisas que vão também nos ajudar a identificar o que é uma entidade de luz e o que não é. Então a gente vai saber que existem falas, existem trejeitos, existem atitudes, existem coisas que eles vão pedir que a gente vai conseguir identificar o que é um espírito de luz e o que não é. E isso vai ajudar bastante a gente. Eu acho que também é por isso que existe um corte de linhas, né, que vão existir, linhas de trabalhos que não vão existir, né, e por aí vai. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu só quis compartilhar pra vocês uma dúvida que eu tinha há muito tempo. E isso começou a ficar na minha cabeça com muita frequência, sabe? Ultimamente, assim, eu tive que pesquisar, porque enquanto eu não pesquiso, não sai da minha cabeça. Então, eu quis trazer para vocês as formas da qual a espiritualidade consegue trabalhar com a gente, né? E eu espero ter ampliado um pouco a forma de pensar de vocês. Comentem aqui o que vocês acham sobre isso, né? O que vocês entendem sobre essa questão de ancestralidade, o que vocês acham também sobre isso, se trouxe mais dúvida ou não. Eu trouxe de uma forma muito generalizada, porque eu gosto também de confundir todo mundo. Mas é a forma também que eu consigo entender, sabe? Eu não consigo ver, tipo, Umbanda é assim. Eu acho que, tipo assim, tem muita coisa que muitas religiões falam que às vezes é muito parecido, sabe? É muito conectado, é muito igual. Então eu não consigo ver de uma forma plural, de uma forma singular, igual as pessoas conseguem enxergar, sabe? Tipo, não, porque é assim, sabe? Eu não consigo ser separatista desse jeito. Mas é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tchau.